iniciaremos mais uma vez ouvindo essa saudação inicial do pastor Gabriel. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pastor Edmar, graça e paz, equipe técnica, graça e paz, vocês que estão nos assistindo. É um grande prazer poder estar aqui com vocês novamente para mais um Sexta 1. Com certeza, é uma alegria. Vamos falar um pouquinho do domingo passado no nosso templo. Como é que foi a experiência para você ministrar a escola bíblica aqui na IBC pela segunda vez, né? Você esteve aqui em que ano? 2016, isso. Lá no nosso templo antigo ainda, isso, né? Exatamente. Exato. E como é que foi essa experiência, além de perceber a idade que você mencionou? Olha, eu sou de uma igreja grande também, né? Isso. A Boas Novas, ela tem um porte similar aqui, então já estou relativamente acostumado a expor assim, um ensino para um público grande também. Claro. Mas eu, assim, sempre faço com o mesmo amor, o mesmo empenho, independente do público, né? Da quantidade, né? O servo de Deus é assim, né? Eu posso estar ministrando para 50, 100, 1.000, 2.000 pessoas, o amor, o empenho é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. É lógico que é muito mais gratificante você poder ministrar para um público bem grande aqui. Aqui a estrutura é excelente, né? A equipe técnica, os equipamentos, é tudo realmente de primeiro mundo, né? Então é muito gratificante poder ministrar um ensino com todo esse apoio, né? E nós também percebemos na igreja, no corpo pastoral, a alegria e satisfação em ter você conosco. Foi uma aula muito abençoada, muito edificante e com certeza o projeto deste mês será bem sucedido. E hoje um tema também dando continuidade, um tema muito especial. Hoje falaremos um pouco sobre o desenvolvimento acadêmico das linhas que estudam a escatologia, das linhas que faz essa opção por separar grupos de pesquisas. E tem algumas coisas, doutor Gabriel, que se tornaram muito comum. Por exemplo, sou preterista, não, eu sou pós-tribulacionista, eu sou isso, aquilo, mas às vezes as pessoas nem têm noção do que de fato está falando e como se deu o desenvolvimento do que popularmente chamamos de correntes teológicas, né? Que na realidade, eu não sei se podemos chamar de correntes escatológicas, correntes teológicas. Como é que funciona essa, na sua perspectiva de educador, como é que funciona isso? Qual é o termo correto? Correntes ou grupos de estudos? Vertentes. Qual a diferença? Corrente, ele pode passar mais uma linha de tendência, assim, a preferência de uma maioria, né, de um grupo expressivo. E vertente é mais a ideia de uma opção dentro de um leque de opções possíveis. Exato. E a vertente traz mais uma linha estruturada, acadêmica, tem uma seriedade maior, né? Sim. É isso mesmo, né? Porque hoje na teologia em geral, né, e a gente vê muito isso na escatologia e também na soteriologia, você escolher uma linha é quase como ter um time preferido, né? Isso. Então existem defensores ferrenhos da vertente A, B ou C, e que muitas vezes criam até brigas e dissensões, facções, né? E grupinhos. Então eu começo a ter a torcida organizada, né? Do pré, do pós, do mesmo, por aí vai. Esta vertente é importante por quê? Porque ela não influi na salvação, obviamente, né? Sim. Não tem nada a ver com salvação no sentido assim, se eu faço a opção de acreditar em uma vertente ou não, isso não irá influenciar na salvação. Porque tem algumas pessoas que acreditam que se a minha vertente é pré, pós ou mid, isso influencia na salvação, não tem nada a ver. Isso, exatamente. A vertente escatológica que a pessoa aceita ou abraça não vai influenciar diretamente na salvação dela. Isso. A salvação é baseada em outras questões, né? Na crença dela em Cristo, na crença dela na salvação pela fé, no reconhecimento das Escrituras como palavra de Deus e todas essas que são as questões fundamentais da Bíblia, né? A escatologia, apesar de ser um assunto que as pessoas têm muita curiosidade, né, e muita ênfase, na teologia ele é considerado um assunto secundário. Exato, é isso aí. A palavra que me veio à mente, você mencionou, é assunto secundário. Mas é importante que nós venhamos saber. Mas o desenvolvimento dessas vertentes, por exemplo, quando nós olhamos
na antiguidade, na Grécia antiga, nas religiões antigas, na época de Sócrates, Platão, Aristóteles, da época do sofismo, já existia esse pensamento escatológico, não estruturado como hoje, evidentemente, mas existia já esses pensamentos? Como é que funcionava nessa época? Olha, é bem interessante essa pergunta, pastor, porque a grande maioria das religiões, elas se propunham a falar do início das coisas, das origens, de como começou o mundo, ou como começou até aquele mundo em que eles viviam, né, no caso da religião, mas a maioria dessas religiões antigas, elas não tinham uma preocupação definida em falar como será o futuro. Né? Então, por exemplo, toda a história greco-romana, né, ela não se preocupava em falar sobre o futuro, ela falava das origens, né, e ela entendia a história humana como um perpétuo ciclo, que ia se repetindo de tempos em tempos. E não tinha assim, um pensamento estruturado a respeito de um fim derradeiro para todas as coisas e uma transição total desse cosmos que nós vivemos para uma nova realidade. Né? A grande maioria das religiões antigas não tinham esse pensamento. Eu poderia dizer assim que, por exemplo, talvez como uma exceção, a mitologia nórdica, ela tinha o conceito do Ragnarok, que era o fim do mundo, digamos assim, da mitologia nórdica. Mais escatológico, né? Isso, assim, mas isso é realmente exceção. Se nós olharmos na grande maioria das religiões antigas, eles não tinham essa preocupação em falar sobre o futuro. E aí, neste contexto, o povo judaico, os profetas começaram, mas de forma muito específica para os judeus, né? Isso não tinha a expansão para outros países desse entendimento, né? Isso, porque desde a antiguidade o pensamento judaico era que, como o Messias viria de Israel, e ele seria não só o rei dos judeus, mas o rei de toda a terra, de que com a vinda do Messias, Israel passaria por uma ascensão, seria colocada como a nação suprema sobre todas as demais nações, e ela governaria o mundo junto com o Messias. Né? Então, é por isso que eles não tinham muito essa questão de estender a outros povos, porque a lógica deles era o seguinte: quando o Messias se manifestar e o reino de Deus começar, são os outros povos que virão até nós. Ou seja, dominaremos. Né? Exatamente. Inclusive, assim, a gente costuma falar isso em doutrina de missões, ali no curso de teologia, né? A visão evangelística de Israel, ela é centrípeta, ou seja, atrai para o centro. Você tem que vir para Israel. E a visão da igreja, ao contrário, é centrífuga, né? Nós saímos de Israel e vamos nos espalhar por todo o mundo. Né? Então a visão, ela inverte quando começa a era da igreja, né? A era da igreja, essa frase é interessante, porque a igreja, ela tem, obviamente, as bases de ensinamento teológica, ela tem por influência o judaísmo, né? Até porque começamos no contexto judaico e na perspectiva escatológica, o judaísmo cooperou em muito para que o cristianismo desenvolvesse e começasse a pensar diferente, usando tradições grecos-romanas ou não? Como é que se deu essa transição, por exemplo, do judaísmo para o cristianismo na visão escatológica? E aí daí me parece que começa a surgir outros pensamentos, que é o que falaremos hoje. Né? Como é que foi essa transição? É muito bom esse seu gancho, pastor, porque no judaísmo do Antigo Testamento já era muito bem trabalhado e muito bem desenvolvido o conceito que hoje nós chamamos de pré-milenismo, né? Porque o milênio nada mais é do que a manifestação plena do reino do Messias sobre a terra. Né? Vamos chamar dessa forma. Inclusive, a gente começa a chamar de milênio só porque lá em Apocalipse 20 é revelado de que esse reino terá uma duração de 1000 anos. Mas antes disso, esse reino era simplesmente chamado de reino messiânico. Reino do Messias, reino de Deus, né? E isso já era muito bem trabalhado no Antigo Testamento, que quando o Messias viesse e se manifestasse, ele iria julgar o mundo
e estabelecer o seu reino, onde a nação de Israel seria colocada como a principal dentre as nações, a terra toda seria regenerada e restaurada como era o Éden lá antes de Adão e Eva terem pecado, né? Então uma série de coisas já são profetizadas, cura, restauração, longevidade, conhecimento pleno de Deus, derramar pleno do Espírito Santo, os animais voltarão a ser pacíficos e herbívoros, né? A terra não terá mais desastres naturais, e uma série de questões, né? De Dwight Pentecoste, em seu livro Manual de Escatologia, e eu fiz questão de pegar esse trecho e transcrever no capítulo 10 do meu livro, ele faz uma série de características do milênio de A a Z, todas com referências bíblicas, falando de características profetizadas a respeito de como será o milênio, né? E tudo isso já era Antigo Testamento. Né? Então, o que nós chamamos hoje de pré-milenismo, ele já era a crença judaica desde antes de Cristo. Era a crença dos apóstolos, era a crença dos cristãos primitivos, e durante os 3 primeiros séculos de cristianismo, toda a igreja era 100% pré-milenista. Se nós olharmos citações de diversos pais da igreja, né, a patrística, né, todas elas vão ser citações que se encaixam com o conceito que nós chamamos hoje de pré-milenismo. Né? Então a igreja nasceu pré-milenista, já herdando isso do judaísmo, e permaneceu pré-milenista nos primeiros 300 anos de história. Né? Só lá no século IV é que isso vai começar a mudar. É interessante porque, assim, a grande maioria dos servos de Deus imaginam, né, até pela falta de conhecimento, nós imaginamos, eu mesmo fiquei por muito tempo pensando que estas vertentes escatológicas, elas se firmaram no século XIX. Eu não tinha, até pouco tempo, essa perspectiva de que o pré-milenismo já é uma visão do Antigo Testamento e que a igreja retoma isso, e os pais da igreja reafirmam isso. Agostinho, por exemplo, tem essa visão, né? Agostinho de Hipona. Quais são os outros pais da igreja? Então, na verdade, pastor, os pais anteriores a Agostinho eram pré-milenistas. Né? Eram o quê? Desculpa? Eram pré-milenistas. Pré-milenistas. Isso. O amilenismo, ele começa a se firmar realmente de Agostinho para frente. Agostinho é considerado o pai do amilenismo. Devido ao Apocalipse que menciona o milênio, ou não tem nada a ver? Não. É porque, assim, o alicerce do que nós chamamos hoje de pré-milenismo, né, eu posso dizer que ele se divide em 2 partes, que no final acaba juntando em uma só. É entender o cumprimento das profecias bíblicas como literal. Então, todo o judaísmo, toda a igreja primitiva, ela entendia que o cumprimento das profecias bíblicas se dará de forma literal. Perfeito. Né? Mas aí, no século III, surge um cristão, um teólogo da patrística chamado Orígenes. E Orígenes, ele tinha uma forte influência grega, porque ele estudou na escola de Alexandria, que era o reduto do pensamento grego da região naquela época. Então, ele começa a reinterpretar as escrituras, principalmente do Antigo Testamento, aplicando o método grego de interpretação, que é o método alegórico. De você tratar como metáforas, figuras de linguagem, os textos, buscando sempre um sentido oculto e profundo nas profecias. Então ali ele começa a pegar, por exemplo, profecias que foram claramente dadas a respeito para Israel, e começa de forma alegórica a aplicar isso para a igreja. Então, vou dar um exemplo, né? Deus prometeu a toda aquela terra do Nilo ao Eufrates para a descendência de Abraão, para o povo de Israel. Isso é uma profecia literal. Claro. Orígenes pega isso e fala assim, não, mas agora a igreja é o novo Israel, e a terra que Deus prometeu não é uma faixa de terra, mas é todo o planeta Terra, são todos os povos que serão anexados à igreja conforme a pregação do evangelho vai se expandindo, vai crescendo e vai alcançando novos povos. Então, ele vai fazendo essa reinterpretação alegórica das profecias, mas não chega a aplicar isso na escatologia. Depois, no século seguinte, um outro membro da patrística chamado João Crisóstomo,
Ele sim, por influência de Orígenes, ele foi de certa forma discípulo de Orígenes, ele começa a aplicar essa interpretação alegórica na escatologia, né? Mas não chega a estruturar um sistema, nada muito robusto. Claro. E aí na geração seguinte, Agostinho, se baseando nesse legado e nessa influência de Orígenes para frente, desse começo do pensamento alegórico, e ele também muito influenciado pela filosofia grega e pelo estilo grego de interpretação, é que ele começa a aplicar isso para a escatologia. Então ele vai pegando todas as profecias escatológicas que eram para Israel, que eram literais, e começa a interpretar de forma alegórica e começa a montar, estruturar um sistema onde tudo isso teria que se cumprir de forma alegórica na igreja. Isso. E esse é o sistema que depois veio a ser chamado de amilenismo. Seria coerente, então, nós afirmarmos, ou pelo menos pensarmos que as diferentes vertentes escatológicas começou a fluir nesse período? Sim, porque até a virada do século III, a igreja era 100% pré-milenista. O pensamento escatológico alegórico, ele começa do século IV para frente. E aí nós temos uma guinada muito forte da história nesse período, porque Constantino, que era imperador romano, se converte ao cristianismo. Exato. Primeiro ele libera o cristianismo para ser livremente praticado dentro do Império Romano, e depois ele já deixa tudo preparado para isso com o Concílio de Nicéia, para que lá na frente o seu filho Constâncio formalize o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Então, em menos de um século ali, os cristãos que eram perseguidos passaram a ser tolerados e depois eles viraram os oficiais, Começaram a ser perseguidos os não cristãos. E aí as pessoas olhavam para o cenário mundial ali naquela época, pelo menos do mundo conhecido, e pensavam assim: o maior império do mundo, que domina a Terra há quase 1000 anos, agora se torna cristão e impõe o cristianismo. E aí eles olhavam profecias como Apocalipse 14, que fala: agora os reinos deste mundo se tornaram de nosso Senhor e de seu Cristo. E eles olhavam e falavam: isso está acontecendo, isso está se cumprindo. Então, Agostinho, ele, além da filosofia grega, ele foi fortemente influenciado pelo contexto em que ele viveu, do Império Romano se tornando cristão e impondo o cristianismo sobre os povos dominados. E o cristianismo realmente crescendo na mesma proporção do Império Romano, se estendendo a todo o Império Romano. E aí ele começa a trabalhar a seguinte ideia de que o milênio, ele começa com a conversão do Império Romano no século IV, e ali a igreja, ela alegoricamente, ela representa ali os súditos do milênio. E ela alegoricamente cumpre de forma alegórica também todas as profecias do Antigo Testamento que eram para Israel, agora são cumpridas na igreja e não terão mais um cumprimento literal. E nesse entendimento Israel foi totalmente excluído do plano de Deus e não será retomado nenhum plano com Israel. E isso daí, olha que interessante, isso que começou a criar o conceito de marcar data para o mundo acabar. Que interessante. Por quê? Olha que interessante, no século IV começa essa ideia de amilenismo, milênio alegórico, Se a gente pegar aqui, século IV, vamos colocar, 350, arredondando, 1000 anos depois, 1350, E, aliás, até um pouquinho antes disso, voltando, no ano 1000, já na Idade Média, como o pessoal leu na Apocalipse 20, depois dos 1000 anos Satanás será solto, eles pensaram assim: não, no ano 1000 o ano vai acabar, porque o mundo vai acabar, porque o diabo está preso e vai ser solto no ano 1000 e vai destruir a terra. E houve um alvoroço na época. E aí nada aconteceu no ano 1000. Aí eles mudaram a conta. Olha, a gente está contando errado. 1000 anos não é do nascimento de Jesus, é da conversão do Império Romano, que é aí que o milênio começou. Aí quando chega no século XIV, houve aquela epidemia de peste negra em toda a Europa que dizimou 1/3 da Europa.
Que foi também algo bem simbólico e forte. Sim, né? E aí eles encaixaram com isso e falaram, opa, isso aqui é o período tribulacional, o mundo está acabando, né? Porque estava batendo ali os 1000 anos da conversão de Constantino, né? E aí, mais uma vez sobreviveu, e você vê que eles vão constantemente mudando a data e errando, até que se cai de vez a ideia de que até a quantidade de tempo, 1000 anos, também é alegórica, que não são 1000 anos literais, e aí o amilenismo se firma como o milênio é um período de tempo indefinido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Exato. Né? Então, segundo o amilenismo, nós já estamos no milênio há 2000 anos. Isso, exato. Né? Porque é alegórico. E uma coisa que muita gente não percebe, mas é muito importante pontuar, é que desde sua origem, o amilenismo é uma escatologia católica, e sempre foi. Porque a ascensão do catolicismo romano ali no século IV, quando o cristianismo ele se funde ao Estado romano e o Estado romano padroniza o cristianismo aos seus moldes, esse cristianismo padronizado pelo Império Romano é o que depois passa a ser chamado catolicismo romano. Né? Então, ali naquela época, né, se o milênio está correndo alegórico, quem representa Jesus reinando na Terra durante o milênio? Né? Eles colocaram ali quem? O bispo de Roma, que depois veio a ser chamado de Papa. Qual que é o título do Papa? Vicaris Dei Filii. Né? Então é o vigário, substituto do Filho de Deus. Então, na escatologia católica, que é o amilenismo é a escatologia católica até hoje. A escatologia oficial do catolicismo é o amilenismo. O Papa está reinando alegoricamente, representando Cristo aqui na Terra durante esse milênio alegórico. Né? Então é uma coisa assim que me deixa pasmo, pessoas baterem no peito e dizer eu sou reformado e creio no amilenismo. E aí eu falo para a pessoa, mas você tem ciência de que o amilenismo é uma escatologia católica desde suas origens e até hoje é a escatologia da Igreja Católica? Né? E quando eu falo isso, a pessoa toma um choque. Né? Mas isso é uma coisa que eu tenho que falar. O amilenismo é uma escatologia católica. Mas é fascinante, doutor Gabriel, porque, por exemplo, se nós pudéssemos nos transladar para esta época, com certeza foi uma época, religiosamente falando, fascinante. Você ter o Estado apoiando, e não somente apoiando, mas patrocinando, incentivando uma única visão religiosa. Seria mais ou menos assim... na proporção, vamos imaginar a América do Norte resolve por A mais B que a partir deste momento o cristianismo será a religião oficial, 100% patrocinada e etc. Ou seja, é quase um milênio, quase algo sobrenatural mesmo, né? Sim. Então, para a questão cultural e social da época, fazia sentido, até porque tudo que estava se desenrolando, né? E isto, como o senhor mencionou, chega até os nossos dias. E há uma grande quantidade de pessoas que aderem a esse pensamento sem conhecer essa raiz histórica que nós acabamos de... Né? Exato. E a falta de lastro histórico do amilenismo. Porque se nós formos consultar todas as citações da patrística anteriores ao século IV, século III para trás, não existe amilenismo. Exato. Ou seja, será que pode estar correta uma visão que os apóstolos não creram, os discípulos diretos dos apóstolos não creram, nenhum cristão dos primeiros 300 séculos creram? Será que todos eles, que foram as gerações mais perto dos apóstolos, estavam errados? Sem comentário, né? Não precisamos nem afirmar. Muito bem, nós temos aí várias pessoas participando. Não é possível ler o nome de todos, mas nós queremos agradecer pela Flávia, pelo Paulo, agradecer pelo Kleber. O Kleber... me parece que está lá nas termas quentes de Goiás. Não é esse Kleber que não é outro Kleber. Perdão, Kleber, você está aqui. Nós temos a Ieda, a Elaine, nós temos também participando conosco o Anderson, nosso técnico, a Elaine já mencionei, e outros irmãos e irmãs. É uma alegria ter vocês. Tem alguma pergunta? Tem algum questionário? Aliás, algum questionário não, minha cabeça está muito pedagógica hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida? Escreve aí no chat, o nosso irmão Anderson daqui a pouquinho irá perguntar e nós tentaremos responder. Bem, nós falamos até o primeiro milênio, até os primeiros 1000 anos. E 300, 400 anos depois... um grande evento ocorre, que é a Reforma. E na Reforma houve também o amadurecimento desses pensamentos, a sistematização,
algumas vertentes se tornaram nítidas, outras foram abandonadas, mas na reforma, o que é que você tem para destacar para nós nesse desenvolvimento de pensamento escatológico? Uhum. Antes de entrar na reforma, só para fazer uma conexão de um período com o outro, então assim, quando o amilenismo se estabelece, o Império Romano ainda estava de pé, ainda tinha o César. Exato. Né? Então nesse primeiro momento, quem é colocado como representante de Cristo na Terra é o próprio César. Mas aí no século V Roma cai, né? E depois da queda de Roma, como todas as regiões do Império Romano já estavam cristianizadas, acontece se manifesta ali um período chamado de Césaropapismo, que significa o Papa se torna o novo César. César passa a ser o Papa, que não é mais o líder de um Estado, mas é uma liderança religiosa. Né? E ali ele assume essa ideia de o representante de Cristo na Terra, como é visto pelo catolicismo até hoje. Então, quando a reforma começa, a primeira coisa que eles batem é isso, porque eles não reconhecem a autoridade do Papa, não reconhecem ele como representante de Cristo na Terra. Então, os reformadores começam a desenvolver uma versão protestante do amilenismo. Né, que depois ela passa a ser chamada de pós-milenismo. Então, quais são... um pouco confuso agora. Tá. Os reformadores, tanto os pré-reformadores quanto os reformadores, começam a desenvolver uma visão... Uma versão protestante do amilenismo católico. Né? Seria uma adaptação? Sim, rejeitando o que eles não acreditavam. Então, mas por que não... Óbvio, mas por que não retornar ao pré-milenismo, né? Pois é. Sabe por quê? Isso é até relativamente fácil de entender. A reforma, ela teve ênfases de estudo em alguns assuntos específicos em cada período. Então, qual foi o primeiro assunto fundamental que começou a ser estudado na reforma? Doutrina da salvação. Né? Que é o lema, o justo viverá pela fé, salvação pela fé, as 97 teses de Lutero, depois o trabalho de Calvino se fundamentou quase que só nisso, né? Então, nós podemos dizer que no século XVI, o grande foco dos reformadores foi definir uma soteriologia, uma doutrina da salvação. Né? Tanto que é nesse período que já começa a haver esse embate nas vertentes que depois vão ser chamadas de calvinismo e arminianismo. Né? E no século seguinte, o século XVII, o foco foi eclesiologia. Então, como é a forma correta de praticar a ceia, praticar o batismo, os oficiais da igreja, como os devem ser, quais tipos existem, como é o modelo mais bíblico de se administrar a igreja. Então, todas essas questões vão ser século XVII, né? Então, a escatologia, como doutrina das últimas coisas, literalmente foi deixada como a última coisa a ser estudada. Depois que já estava bem estruturada uma soteriologia e uma eclesiologia bem definidas, aí sim, na virada do século XVIII para frente, XVIII para XIX, é que começa a se pensar no desenvolvimento escatológico. E aí sim, as pessoas dessa época começam a se debruçar nos textos bíblicos e perceber que a crença dos primeiros cristãos lá atrás era o pré-milenismo, e que depois foi rejeitada no século IV, com a ascensão do catolicismo, o amilenismo dominou como única vertente aceita durante toda a Idade Média. Né? Os reformadores dessas primeiras gerações não se importaram com essa questão, fizeram apenas ali a versão protestante do amilenismo e continuaram seguindo ele. E o pré-milenismo histórico, de fato, só vai ser resgatado no final do século XVIII, virando para o século XIX. Mas aí nós já estávamos totalmente influenciados pelo iluminismo, pelo positivismo. Isso aí cooperou em alguma coisa, as nossas metodologias, ou não? Eu acredito que não, porque os grandes expositores desse assunto, por exemplo, como John Nelson Darby, depois Cyrus Ingerson Scofield, né, na geração seguinte, eles eram cristãos bem fundamentalistas. Né? Então eles não tinham muita influência dessas linhas. Né? Tanto que a história, por exemplo, de John Nelson Darby, ela é muito interessante nesse aspecto. Ele era um pastor anglicano, e ele era pós-milenista, como todo anglicano ali na época. E aí,
a história conta na biografia dele que ele sofreu um acidente de cavalo. O cavalo levantou as patas da frente, arremessou ele e ele bateu as costas no batente de uma porta e ficou bem machucado. Como ele não era casado e não tinha filhos, ele teve que ir para a casa de uma das irmãs dele, que já era casada, tudo, e ficou ali 3 meses, quase que de cama, o tempo todo, enquanto se recuperava desse ferimento. Isso. E aí o que ele fez? Ficou lendo a Bíblia. Pegou a Bíblia e começou a fazer uma leitura avançada, assim, minuciosa dos textos bíblicos. E aí ele diz que quando ele chega em Isaías e começa a ver a grande quantidade de profecias a respeito do reino de Deus, ele olha e fala assim: é impossível que isso daqui esteja se cumprindo em nossa era, mesmo que de forma alegórica. Isso não tem como ser alegórico, isso aqui é literal. Isso. E se não se cumpriu, significa que ainda vai se cumprir no futuro, que tem que ter um momento futuro para isso se cumprir. E aí ele volta nos textos dos pais da igreja e vê que é exatamente isso que eles criam, que numa era futura isso seria cumprido literalmente. E ele começa a resgatar o pré-milenismo histórico. Então, uma das pessoas que Deus usou para resgatar a crença escatológica da igreja primitiva foi justamente John Nelson Darby. E ele começa a entender e perceber nas escrituras que Deus subdivide a história da humanidade em várias eras, cada uma com características específicas. E aí ele chama cada uma dessas eras de dispensação. Isso. Então ele é o pai, humanamente falando, da doutrina que hoje é chamada de dispensacionalismo, que nada mais é do que esse sistema, e ele abrange bem mais do que escatologia. Isso. Ele influencia em várias outras disciplinas também, mas é esse entendimento de que Deus subdividiu a história da humanidade em várias eras e cada uma dessas eras terá características específicas. Que bacana. E aí no início do século XIX, então, isso está efervescendo. Sim, porque a partir aliás, de no quando... final do século XIX, perdão, no início do século XX, que eu queria mencionar. Né? Isso, já foi no início do XIX com Darby, né? E depois da virada do XIX para o XX, Scofield ele faz uma Bíblia de estudo, que até hoje existe, Bíblia Scofield, onde ele coloca uma série de anotações e artigos inseridos, intercalados com o próprio texto bíblico, explicando cada uma das profecias dentro do entendimento dispensacionalista. Isso. E essa Bíblia, ela foi assim um best-seller sem comparação nos Estados Unidos ali naquele período. Início do século XX chegou a vender mais de 30 milhões de unidades. Então, ela ajudou, em muito a disseminar o dispensacionalismo, de forma ali que por volta dos idos de 1950, o dispensacionalismo já era a ideia predominante nos Estados Unidos, entre os protestantes em geral, entre os evangélicos como um todo. E nós, como bons copistas, nós aderimos muito a essa visão de Scofield, mas recentemente parece que teve algumas controvérsias, ou não foi? Sim, porque que aconteceu esse dispensacionalismo inicial, que seria o de Darby, o de Scofield, ele foi uma doutrina em construção, um sistema em construção. Claro. Então, vamos dizer mais ou menos assim, fazer uma analogia com termos humanos. Ele levantou as paredes, colocou laje, botou reboco no muro, mas não deu acabamento. Exato. Né? Então, tinha algumas arestas a ser aparadas, algumas pequenas contradições ali no sistema. Então, a partir ali do meio do século XX, década de 40 para frente, uma nova geração ali de teólogos, principalmente no Texas, ali na cidade de Dallas, por exemplo, onde tem o seminário de Dallas, eles começam a desenvolver o que eu chamo de dispensacionalismo 2.0, que é hoje conhecido como dispensacionalismo revisado. Que o revisado nada mais é do que uma evolução natural do clássico. O primeiro dispensacionalismo passou a ser chamado dispensacionalismo clássico, e aí ele vai sendo naturalmente aprimorado, melhorado, e o resultado dessa revisão, como o nome já diz, é o dispensacionalismo revisado, que vai ser disseminado, por exemplo, por J. D. White Pentecoste, John Walvoord, Thomas Ice, e todo esse pessoal que hoje são de grande influência em todo o meio dispensacionalista. Né? A teologia alemã não influenciou um pouco nesse período, não, né? Não, muito pouco. A teologia alemã parece que era mais na sistemática, eclesiologia, salvação, soteriologia, essas coisas assim, né? Parece que eu lembro de cabeça, assim, não me recordo de nenhum teólogo alemão que foi proeminente na escatologia. Muito bem. E hoje, já que nós estamos falando dessa questão, dessa transição para
os protestantes modernos, para a reforma protestante e a modernidade, nós entendemos que atualmente a disseminação desta vertente ou destas vertentes, elas se proliferaram muito e causando até confusão, né? Confusão para aqueles que não têm a oportunidade de conhecer um pouco mais. O que nós poderíamos afirmar, Pastor Gabriel? Poderíamos quase que como fincar a nossa estaca e dizer, não, eu estou seguro nesta vertente. O que o senhor nos aconselha, apesar que o senhor já deixou muito claro a visão católica, né? Que se tem algum irmão ou irmã que por acaso pretendia ou estava nesta visão, é importante repensar isso. Mas que tipo de palavra nós poderíamos deixar para os nossos ouvintes nessa situação? Antes de responder a pergunta, só vou dar uma explicação do que é o pós-milenismo, né, que acabou ficando faltando. A diferença principal do amilenismo para o pós-milenismo é porque o pós-milenismo, ele primeiro tira o Papa como representante de Cristo na Terra e coloca a própria igreja, que eles dizem assim, se a igreja é o corpo de Cristo, ela representa Cristo na Terra. Isso. Mas aí olha que confuso, você pergunta para um pós-milenista, tá, então quem são os súditos do reino? É a igreja. E quem é o rei do reino? É a igreja também, porque ela está representando Cristo. Porque Cristo não está aqui. Isso. Né? E aí eu falo, e quem está reinando no trono de Davi? Ah, não, o trono de Davi é lá no céu. Cristo está reinando no céu, lá é o trono de Davi. Mas espera aí, Davi reinou no céu? Não, é alegórico. Né? Eu falo, não, ele reinou em Jerusalém. Então essa profecia só vai estar cumprida quando Cristo sentar num trono em Jerusalém. Cristo é Deus, ele já reinava no céu na criação já. Ele não precisou herdar o trono de Davi para reinar no céu, né? Mas uma característica muito marcante do pós-milenismo, e isso começa ali de Wesley para frente e ganhou força nesse período, é que o pós-milenismo ele ensina uma ideia de melhoria contínua. Porque o que ele ensinava? Que cada vez mais pessoas vão se converter com a pregação em massa do evangelho, até chegar no momento em que a grande maioria das pessoas do mundo estará convertida. Isso. E serão cristãos verdadeiros, e aí o mundo automaticamente vai se tornando um mundo de justiça, de paz, de santidade, porque todo mundo vai virar crente. Né? E aí Jesus volta e pega o reino pronto. Por isso que é pós-milenismo. A volta de Jesus é depois que o milênio já estiver estabelecido pela própria força humana da pregação do evangelho, né? Do sucesso da pregação do evangelho. E isso nessa época dos avivalistas, como da mesma forma que na época do Império Romano a sociedade apontava para o amilenismo, né? Parecia ser o correto, também na época dos avivalistas, parecia realmente que o mundo inteiro ia se converter, porque começou a se formar juntas missionárias, o evangelho chegando aqui na América do Sul, na África, na Ásia, vários países não alcançados, pessoas se convertendo, igrejas sendo estabelecidas. Então, se continuasse naquela pegada, ia chegar um momento em que todo mundo ia se converter mesmo, né? Então é o que parecia para eles. Mas aí, olha como que a gente busca a raiz das coisas e percebe. Nessa época, um pouquinho, mais ou menos nessa época, surgiu ali um biólogo, né, que o pessoal conhece, Darwin. Né? E Darwin ele vai falar o quê? Da teoria da evolução das espécies, na biologia, no reino animal. Exato. E aí, depois, na geração seguinte, Friedrich Nietzsche, a partir dos estudos de Darwin, ele transpõe isso para a sociologia. Né? Então, classes de seres humanos menos e mais evoluídas buscando um ápice. E que o ser humano que existia já hoje, ele considerou isso não é o ponto final da evolução humana. Vai chegar num homem 2.0 que ele chamava de super-homem, né? Um passo a mais na evolução. E aí, Hitler leu Nietzsche. E o que ele fala? A raça ariana é essa forma mais evoluída. E assim como no reino animal, para que uma raça mais evoluída prospere, ela precisa de espaço e de recursos que estão sendo consumidos pelas raças inferiores, então precisam ser extintas para liberar esse espaço e recursos. Né? E isso a gente vê no pós-milenismo uma forte influência desse conceito de evolução contínua, de melhoria contínua. Mas não é o que Jesus falou. Jesus falou lá em Mateus 24, por exemplo, que o mundo iria ficar cada vez pior até a sociedade chegar a ficar como era nos dias de Noé, a ponto de, lá em Lucas, está relatado Jesus dizer assim, porventura o Filho do Homem, quando voltar, encontrará fé na terra?
Né? Então Jesus já tinha dito que a coisa ia ficar cada vez pior, não melhor. Exato. Né? Mas aí o que acontece? Com todo mundo impregnado com essa ideia de melhoria contínua, vem a Primeira Guerra Mundial. Até porque havia uma grande prosperidade, né, antes da Primeira Guerra Mundial. Né? Todos os países, a América estava em pleno desenvolvimento. As Américas, a América do Sul, a América Central também, né, começando a se desenvolver. Ou seja, o contexto social, o contexto financeiro, tudo realmente parecia que era E você percebe esse padrão? Que as vertentes escatológicas, elas acabam sendo criadas quando o mundo vive um determinado contexto, então cria-se um sistema que se encaixa com aquele contexto. E o próprio contexto efervescendo dá validade para esse sistema. Exato. Então é o que eu falo, os outros sistemas escatológicos afora o pré-milenismo, eles foram feitos de fora para dentro. Eu vejo como está o mundo e encaixo isso na Bíblia. O único que veio da Bíblia para fora é o pré-milenismo. Né? Então, veio ali Primeira e Segunda Guerras Mundiais e foi mais do que suficiente para mostrar para toda a humanidade que a tendência é piorar e não melhorar. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o pós-milenismo ele praticamente entrou num declínio quase que extinção. Né? Hoje em dia, eu diria seguramente que menos de 5% dos cristãos são pós-milenistas. Né? O que está hoje mais em foco é realmente o pré-milenismo, com as suas subdivisões, e o amilenismo, seja o católico ou a versão protestante dele. Muito bem. E dentro dessa exposição que você colocou para nós, obviamente, precisamos nos firmar, né? Precisamos nos firmar. E qual é o conselho que você tem para passar para o povo de Deus? Entrei em outro assunto e não respondi a pergunta, né? Verdade, ainda bem que você me relembrou. Não, sabe por quê, doutor Gabriel? É importante, tudo isso que nós colocamos reforça o que de fato eu sou, no sentido assim, como servo de Deus, como pessoa que tem um relacionamento, que tem uma aliança, eu preciso ter claro qual é a minha visão? Porque eu não posso ficar titubeando. Será que eu sou milenista, pré-milenista, pós-milenista? Será que eu sou isso, aquilo, aquilo? É importante que eu até veio ao meu coração perguntar e ver se vale a pena, por exemplo, fincar a bandeira. Não, eu sou e não mudo. Por que não mudo? Porque a Bíblia me estabelece, a Bíblia é a base, e agora nós temos aí, o Senhor colocou de forma majestosa, a parte histórica, a igreja, antes, no judaísmo já existia essa visão, a igreja primitiva já estabeleceu isso, os pais da igreja, ou seja, e depois foi retomada na pós-reforma, mas eu preciso ter isso seguro na minha vida, né? E aí, qual é a palavra que o senhor... O fundamento, eu acho que para fazer essa definição é o seguinte, a Bíblia é uma só. Né? Então, certeza. A Bíblia de quem crê em todas essas vertentes é a mesma. Isso. Então, o ponto central seria como devemos interpretar as profecias. Isso. Devemos interpretar de forma literal ou de forma alegórica? E aí, para responder isso, eu respondo com a própria Bíblia. De todas as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo, na primeira vinda, ou até em trechos do próprio Antigo Testamento, todas elas, 100% delas, se cumpriram de forma literal. Exato. Então, por exemplo, quando Miqueias fala que o Messias nasceria em Belém Efrata, isso não foi uma alegoria, não foi uma figura de linguagem, o Messias nasceu em Belém Efrata. Exato. Quando Isaías diz que o Messias nasceria de uma virgem, isso não foi uma figura de linguagem, não foi expressão. Jesus nasceu de Maria, sendo ela virgem. Isso. Quando a Bíblia fala que o Messias seria descendente de Davi, isso também se cumpre literal. Quando a Bíblia fala em Zacarias 9:9 que o Messias entraria humilde montado num jumentinho, isso ali não era apenas uma simbologia de que ele seria humilde. Jesus literalmente entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Exato. Né? Quando a Bíblia fala ali em Joel 2:28-30 que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, nós vemos em Atos 2 o cumprimento literal disso. Então, basta analisar isso. Quando a Bíblia fala no próprio Antigo Testamento que os judeus pela infidelidade seriam espalhados dentre as nações, mas que quando se arrependesse Deus os tiraria das nações e os colocaria em sua própria terra, nós vemos isso numa primeira instância no cativeiro babilônico e numa instância maior ainda com a grande diáspora e depois a restauração do Estado de Israel. Ou seja,
todas as profecias da Bíblia que já se cumpriram de forma literal. A Bíblia no Novo Testamento não registra nenhum cumprimento alegórico de profecia. O que temos são cumprimentos parciais. Isso é outra questão. Mas cumprimento alegórico não tem. Então, se a Bíblia é uma só, a palavra de Deus é uma só, e muitas vezes é a mesma profecia que uma parte já se cumpriu literal e outra parte aguarda cumprimento. Faz algum sentido eu dizer que dessa mesma profecia, que uma parte dela já se cumpriu literal, a outra parte irá se cumprir de forma alegórica? Não, é a mesma profecia. Então, quando nós analisamos que todos os cumprimentos de profecia são literais, isso nos obriga a entender que as profecias que ainda estão para se cumprir também terão que se cumprir de forma literal, nos mesmos moldes que as partes cumpridas se cumpriram. Né? E a única forma de concretizar um cumprimento literal dessas profecias é com a visão pré-milenista. Então, o pré-milenismo é a única vertente que se encaixa na Escritura como um todo, se harmoniza com as profecias cumpridas, se harmoniza com a escatologia judaica do Antigo Testamento e era a escatologia de toda a igreja primitiva. Exato. Então, eu posso com toda certeza afirmar e reafirmar que nós, a igreja contemporânea, a igreja pentecostal, tem esta base e deve buscá-la nessa perspectiva de... Eu não diria nem só pentecostal, contemporânea ou evangélica. Eu diria que todos os cristãos evangélicos teriam que ser pré-milenistas. Se a questão do seu arrebatamento é antes, no meio ou depois, aí já é uma subdivisão, outra história. Mas o pré-milenismo tem que ser cravado como ortodoxia bíblica. Porque o amilenismo ele não tem lastro histórico. Ele está diretamente associado à ascensão do catolicismo romano e a base exegética dele para a construção do sistema é o sistema alegórico que não é bíblico, ele é da filosofia grega. Ou seja, ele não tem base nem exegética, nem histórica, nem bíblica. É verdade. Então, Gabriel, mais algumas pessoas estão aqui participando conosco. O nosso amigo, a Vera, está conosco, a Ana... Como interpretar Apocalipse de forma literal e não alegórica? Ei, Ana, esta pergunta requer muito tempo para explicar, mas o Dr. Gabriel vai tentar aqui, em poucas palavras, não explicar, mas te dar uma dica. A Deise também está aqui conosco, o Roberval, graça e paz, é uma alegria ter você conosco. Nós temos a Rosicler, graça e paz, Rosicler, é uma alegria. A Ieda, já mencionei, a Ilane também está conosco. Quem mais? A Flávia... A Fernanda, a Lília. Muito bem. E aí, doutor Gabriel, é possível dar uma dica aqui para a Ana? Como interpretar Apocalipse de forma literal e não alegórica? Então, muito boa essa pergunta, né? É uma pergunta que geralmente se faz. Mas a ideia aqui é o seguinte, não é que toda a Bíblia deve ser interpretada 100% literal. Exatamente. Né? O problema do amilenismo é que ele alegoriza profecias que são literais. Ele pega textos que claramente são literais e forçam cumprimento alegórico. Isso. A Bíblia tem vários trechos alegóricos. Paulo fala de alegorias também, por exemplo, nas suas cartas. Com certeza. Mas o próprio texto vai deixar claro que é uma alegoria. Por quê? As partes alegóricas do Apocalipse e também de outros textos bíblicos, profetas do Antigo Testamento, elas vão ser entregues por meio de visões e sonhos. E essas visões e sonhos, da mesma forma que quando a gente tem um sonho, nem tudo que a gente sonha é literal. Ele vai ter pode até ter um significado, mas vai ser uma metáfora, né? Então, isso inclusive... Quem foi a irmã que perguntou? Irmã Ana. Então, irmã Ana, eu recomendo você retornar no vídeo da primeira aula que eu dei no domingo passado, quando eu falei de método alegórico e literal, né? E aí eu vou reforçar aqui um pouquinho. Todas as simbologias bíblicas do Apocalipse, elas estão explicadas em outros textos da própria Bíblia. Então, essa é a forma correta de se interpretar alegoricamente, vamos dizer assim, a Bíblia. Eu não vou inventar da minha cabeça, ou supor, ou especular o significado de uma simbologia, porque é isso que o amilenista faz. Né? Eu identifico que é um trecho que é simbólico,
Então eu tenho que procurar nos demais textos bíblicos onde essa simbologia se repete, e haverá outro texto na própria Bíblia onde essa simbologia se repete, e o próprio texto bíblico já vai conter a explicação do que essa simbologia significa. E aí nós pegamos essa explicação em um texto e aplicamos nos demais textos onde essa simbologia se repete. Então o Apocalipse, na sua grande maioria, ele é simbólico, sim. Ele tem muitas simbologias. O que nós não podemos é querer interpretar as simbologias ao nosso bel prazer, né, conforme as nossas tendências e gostos pessoais. Exato. Nós temos que procurar a explicação na própria Bíblia, aprender essa explicação, aplicar nos outros textos e, além de tudo isso, se submeter à explicação que a Bíblia dá, mesmo não seja o que você queria ouvir, mesmo não sendo o que você gostou. Mas a explicação da Bíblia é essa. Mas a base única é a Bíblia, né? Exatamente. Com certeza, com certeza. Muito bem, doutor Gabriel, nós estamos chegando aos momentos finais. O pastor Ricardo está conosco, a Priscila também, o Jorge, e é uma alegria ter todos vocês aí do outro lado, nos acompanhando. Na próxima sexta-feira continuaremos, um tema muito relevante, talvez falaremos um pouquinho sobre tribulação, pós-tribulação, é isso? Podemos pensar um pouquinho sobre isso. Está muito, muito didático e pedagógico, e isso facilita o entendimento, isso é muito bom, e louvamos a Deus pela sua vida. Fale um pouquinho dos seus livros, doutor Gabriel, para nós, das suas literaturas, e depois nós iremos orar e dar por encerrado esse podcast de hoje. Fique à vontade. Ok. Então, irmãos, eu sou autor de uma coleção formada por 4 volumes, a coleção Teologia Fácil, onde eu trato todos os principais assuntos da teologia de uma forma bem didática, simples, fácil de entender e, acima de tudo, bíblica, sempre baseando as explicações na própria Bíblia. O volume 1 da coleção é esse aqui, o Entenda a Trindade, onde eu falo todos os assuntos relacionados ao Deus Pai, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ao Espírito Santo. Assuntos, por exemplo, como é a natureza de Deus, os atributos divinos, os nomes de Deus, o que Deus faz, o que Deus não faz. Quando eu falo de Cristo, eu falo como provar que Jesus era humano, igual eu e você, provar a divindade de Cristo, como Cristo concilia essas duas naturezas sendo uma pessoa só. Do Espírito Santo, eu mostro na Bíblia que ele é Deus, mas também mostro que ele é uma pessoa, mesmo não tendo um corpo. Isso é uma coisa interessante, como o Espírito Santo pode ser uma pessoa sem ter um corpo, né? Falo sobre dons do Espírito Santo, fruto, a obra do Espírito, os nomes, símbolos. É um material bem completo mesmo. E com a linguagem bem didática e bem bacana de compreender, assim como nós estamos. Sim, com certeza. Aqui, né? Do jeito que a gente está falando aqui é o que você vai encontrar escrito no livro. O volume 2, Homem, Pecado e Salvação. Seguindo essa mesma linha didática, eu falo sobre a doutrina do ser humano, antropologia bíblica. Então eu falo o que é corpo, alma e espírito, como entender isso na Bíblia, como o ser humano era antes da queda, como ele ficou após a queda, como ele se tornará após a glorificação, né? Falo assuntos polêmicos, por exemplo, em que momento surge a alma? Já parou para pensar nisso? Em que momento surge a alma, né? Isso é uma questão importante. Também, depois entrando na doutrina do pecado, mostra o que é o pecado, a origem do pecado, depois os efeitos do pecado e o plano de Deus para destruir o pecado. E aí eu entro em doutrina da salvação. Faço toda uma análise da doutrina de salvação conforme o que a Bíblia ensina, mostro ali o comparativo entre calvinismo e arminianismo, vou ponto a ponto de cada um dos sistemas mostrando qual é mais bíblico, qual tem mais base bíblica, qual interpreta mais corretamente os textos bíblicos, para que você possa conhecer e tomar uma decisão. O volume 3 é o Manual Prático de Escatologia, que tem todos esses ensinamentos que você vai ver aqui nas sextas-feiras da Sexta 1, nos estudos da Escola Bíblica, domingo de manhã. É uma análise completa de todas as profecias bíblicas a respeito do futuro, a respeito do fim dos tempos. Então você vai ver aqui sobre arrebatamento, tribulação, milênio, anticristo, falso profeta, uma explicação completa de todo o livro de Apocalipse. Também um assunto importante, o que ocorre após a morte? Capítulo 6 desse livro eu falo para onde vai o salvo quando morre, para onde vai o perdido, como são esses lugares, o que ocorre após a ressurreição. Isso é um assunto importante. Será que os mortos estão dormindo, pastor? Como diz ali, por exemplo, o Testemunho de Jeová, você vai ver que não, né? A realidade pós-morte talvez seja muito diferente do que você imagina, né? Pior que a maioria nem imagina. Pois é, nem para pensar nisso, né?
E o volume 4, Anjos, Demônios e Igreja, eu trato também sobre os anjos, tanto os anjos bons quanto os anjos caídos, também chamados de demônios, com todos os assuntos relacionados a eles, e depois a doutrina da igreja, onde eu trato ali desde os planos de Deus para trazer à igreja, o início da igreja, a origem da igreja, os oficiais, métodos de modelos de governo da igreja, ordenanças e sacramentos, qual a diferença, quais são os bíblicos, né, relação entre igreja e Estado, diferenças entre igreja e Israel. O capítulo 12 desse livro é só sobre distinções entre Israel e igreja, porque uma das coisas mais importantes para você interpretar corretamente a Bíblia é saber quando o texto é para Israel e quando o texto é para a igreja. E aí, das fontes dos maiores erros é pegar textos para Israel e aplicar para a igreja ou vice-versa. Né? Isso dá um problema sério, e aqui você conseguirá entender essas questões. Acontece muito isso, né? Muito, Sim. muito. Principalmente em algumas vertentes neopentecostais, eles usam, algumas igrejas, né, alguns pastores, alguns líderes, usam esses textos de forma descarada, que é 100% para Israel, ele faz adaptação para a igreja e acelera. Doutor Gabriel, foi uma alegria, um prazer imenso ter você aqui conosco mais uma vez. Eu quero fazer questão de ler aqui um comentário da Elaine, que está nos acompanhando. Ela menciona, realmente a linguagem do Dr. Gabriel é didática e tem sido uma bênção e muito proveitosa e esclarecedora. Obrigado, e que Jesus continue nos abençoando a cada dia. Pois bem, isso é muito bom, né, pastor? Quando a mensagem atinge o seu propósito, não é verdade? Sim, é com bênção certeza. de Deus. Muito bem, hoje nós iremos orar agradecendo a Deus por essas possibilidades de estabelecer um pouco mais essa comunhão com Ele através do ensinamento, através da palavra, através do conhecimento que Ele nos permite. Então, talvez o propósito dessa oração, talvez não, com certeza o propósito da nossa oração hoje será para que o Espírito Santo desperte o desejo dos nossos irmãos e irmãs por ler mais a Bíblia, conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, eu e você estabelecemos uma comunhão íntima com o Senhor. Eu e você cresceremos a cada dia mais. Então, é importante que você permita que o Espírito Santo te conduza. Faça um propósito. Conforme o pastor Gabriel mencionou, não faça um propósito de começar a ler Apocalipse sem haver antes conhecido Mateus, Marcos, Lucas, João, Gênesis. Faça um propósito de leitura da Bíblia para que você cresça no Senhor, para que o Espírito Santo tenha liberdade de te ensinar e moldar a sua vida, tá bom? Compre as literaturas, são boas literaturas, excelentes livros. Se você se dedicar aí nesses livros do pastor Gabriel, dedica aí uns 2 meses em cada um deles, veja como você irá crescer. Por quê? Porque principalmente o manual, o nome já diz, manual, tem tudo muito estruturado, tudo muito explicado, e vale a pena você se dedicar estudando a Bíblia do lado, uma boa literatura do outro, e essa será a nossa oração, para que o Senhor desperte em você o desejo de crescer na graça e no conhecimento. Pode ser? Vamos orar assim? Feche os teus olhos, se você puder, obviamente, se não, nos acompanhe apenas concordando. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, a Tua palavra, Senhor, foi explicada juntamente com o contexto histórico, contexto social, as formas como o Senhor permitiu que os Teus servos fossem usados em seu tempo. E hoje nós estamos aqui, Senhor, usando esta tecnologia, usando este tempo, para mais uma vez, ó Pai, reforçar o que a Tua palavra nos orienta, o que a Tua palavra nos confirma. E por isso, Senhor, nós oramos, pedimos a Ti que nesta noite, Senhor, eu e os Teus servos e todos aqueles que tiverem acesso a este meio de comunicação, que nós possamos despertar ainda mais para estudarmos a Tua palavra, para crescermos na graça e no conhecimento. Senhor, tira de nós tudo aquilo, Senhor, que por acaso atrapalha o crescimento em estudarmos a Tua palavra. Desenvolva no nosso coração um desejo ardente pela Tua palavra. Senhor, esta é a nossa oração, é o nosso desejo, é o nosso propósito, que o Teu povo continue, Senhor, crescendo
em Ti, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, e que Teu povo não pereça, Senhor, pela ausência de conhecimento. Paizinho querido, esta igreja local, a Igreja Batista Central, nós nos propomos este ano em crescer na Tua presença, crescer na Tua direção. E assim, Senhor, nós oramos e agradecemos e colocamos este pedido diante de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Pastor Gabriel, manifesta aí as palavras finais deste podcast e logo após ministrarei a bênção apostólica e daremos como finalizado. Amém. Então, irmãos, mais uma vez eu convido vocês aqui de toda a região do ABC Paulista a estar aqui na Igreja Batista Central de Santo André, nesse próximo domingo de manhã, a partir das 9 horas, para poder participar com a gente desse estudo que eu estou fazendo aqui sobre escatologia. Nesse próximo domingo falarei de um assunto muito importante e que as pessoas gostam muito, as profecias do livro de Daniel. Você sabia que mais da metade do livro de Daniel são só de profecias? Pois é. Geralmente, quando a gente vai falar de livro de Daniel, a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Daniel na cova dos leões e Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Né? São o que todo mundo lembra. Mas isso é uma parte mínima. Daniel falou profecias importantíssimas. Você sabia que o profeta Daniel já havia profetizado quando Jesus ia vir, quando Jesus ia chegar em sua primeira vinda, mais de 500 anos antes de Jesus nascer, Daniel profetizou a data em que o Messias estaria aqui na Terra. Né? Para você ver a importância de conhecer as profecias de Daniel. Eu espero que você possa vir, se você mora distante, assista pela transmissão no canal do YouTube e que Deus possa te abençoar e fazer você crescer grandemente na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, nós agradecemos o nosso pastor, o nosso ministério e é uma alegria recebê-los aqui conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, extraordinário, inexplicável amor de Deus e a comunhão preciosa, maravilhosa, a comunhão do Espírito Santo continue reinando no seu coração, não apenas hoje, mas até que Ele venha nos buscar, e Ele vem. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoadíssima. Aliás, um final de semana abençoadíssimo. Aguardamos você no domingo pela manhã e no próximo Sexta On. Continue sendo abençoado em nome de Jesus.